Vou contar uma história para vocês. Era uma vez, numa época muito antiga, num país mais antigo ainda e muito distante, quando as nações viviam em guerra e os camponeses eram obrigados a entregar seus filhos para combater na guerra. Numa época de escuridão, de medo, de fome, em que as pessoas se aferravam às orações, esperando dias melhores. Vivia uma mulher, uma viúva, uma pobre viúva que mal tinha como se sustentar, mas que rezava muito. Era uma mulher devotada a Nossa Senhora. E depois que perdeu o marido para a guerra, servindo ao seu rei, essa senhora rezava mais e mais ainda, suplicando a Nossa Senhora para que seu único filho, tudo o que lhe restou nesta vida, não fosse ferido nem morto. Tempos depois, chegou a notícia de que seu filho estava cativo, estava prisioneiro dos inimigos, tinha sido jogado no fundo de uma cela fria, distante, onde muito provavelmente iria morrer em breve. A mulher se voltou para Maria, Mãe de Deus. Havia na igreja onde ela ia todos os dias uma estátua de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Acho que você que me assiste já deve ter visto uma estátua assim, uma imagem retratada por inúmeros artistas de todas as épocas. Nossa Senhora com o menino Deus, uma imagem muito comovente. Pois bem, os dias iam passando, os meses iam passando e nenhuma notícia do filho da mulher, que não sabia se estava vivo ou se estava morto. Então, certo dia, quando ela foi orar, a mulher fez o seguinte: furtou a estátua do menino Jesus, retirou ele dos braços de Nossa Senhora, chorando por impulso, porque sabia que estava agindo ao extremo. Ela escondeu a estátua em casa. Dias depois, do outro lado do mundo, acontecia um milagre. De repente, as portas da prisão onde estava o filho daquela mulher foram abertas. Os soldados foram atacados, fugiram desesperados. O rapaz estava livre. Mas quando ele estava para sair, teve uma visão. A visão de Nossa Senhora brilhando no fundo escuro da cela. O rapaz se ajoelhou em sinal de respeito, o rosto lavado de lágrimas. Então, ele ouviu Nossa Senhora lhe dizer: agora vai, meu menino, diz à tua mãe que devolva o meu filho, agora que eu devolvi o dela. Meu nome é Bartolomeu Rodrigues, sou jornalista em Brasília e esta é a Minha Bolha, um canal para a gente conversar e discutir a vida, essa experiência maravilhosa de querer sempre aprender um pouco mais. Já chegamos ao 7º episódio de uma série que batizamos de Por quê? Perguntas que a gente faz no dia a dia, perguntas aparentemente simples, mas cujas respostas ajudam a gente a entender ainda mais o mundo, o universo em que vivemos. Se você está acompanhando, por favor, dê um like. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. É muito importante. Indique para alguém que você conhece, que gosta, alguém da família, um amigo, uma amiga. E quando você quiser, comente, dê sugestões. Bom, e sobre a história que acabei de contar? Essa história faz parte de uma reunião de contos organizados por um prior. Prior é uma espécie de superior de uma paróquia no interior da França. Isso no ano de 1230, em plena Idade Média e sobre Nossa Senhora. Aquela foi uma época em que cresceu muito a fé na Mãe de Deus, mas isso eu vou contar daqui a pouco. Eu resolvi abrir o episódio com essa história porque ela nos leva ao tema central deste vídeo, a fé na oração, ou por que rezamos. Mesmo que você seja um agnóstico, ou seja, aquela pessoa que não acredita, mas também não nega a existência de Deus, ou mesmo que você seja um ateu convicto que não acredita em religião nenhuma, não pode ignorar
a importância que a oração tem para todas as religiões. E com todo respeito, não pode ignorar a beleza poética de muitas dessas orações, atravessando os séculos até constituírem elementos da nossa cultura, aliás, de toda a humanidade. Os hindus, eles recitam mantras, os sufis giram os corpos numa dança hipnótica, como os indígenas que dançam ao redor do fogo, os quakers que veem no silêncio uma oração, os judeus balançando o corpo para frente e para trás, a se curvar, os muçulmanos se prostrando em direção a Meca. Tem também o transe nas evocações do candomblé. Tudo isso, todos procurando uma comunicação, uma relação direta com Deus. Neste episódio, não iremos discutir a questão da fé, nem iremos tratar de todas as religiões, porque isto iria exigir um tempo muito maior para dar a cada uma delas a devida atenção. Nós vamos nos concentrar no cristianismo, que, sob muitos aspectos, contribuiu para formar uma civilização que continua sendo a base de tudo aquilo que vemos e entendemos. Vamos juntos percorrer esse fio de cultura sem nenhum preconceito, lembrando que foi para as velhas catedrais medievais que se desenvolveu a música polifônica, por exemplo, as notações e pautas musicais que hoje tanto admiramos, como também foi no seio de uma igreja inquisidora e perseguidora que nasceu o drama moderno. Desde que buscou no sobrenatural uma explicação para o maior dos mistérios, a morte, o homem aprendeu a rezar. Fontes escritas comprovam que o ato de fazer uma oração para um Deus desconhecido e temido remonta a mais de 5.000 anos. Os hinos do templo de Kesh, na Suméria Antiga, localizada por arqueólogos alemães em 1963, são hoje considerados uma das mais antigas obras de literatura da humanidade. Foram escritos 26 séculos antes de Cristo. São preces dirigidas aos deuses. A Carme Arvali, a canção Arval, ou Carmen Saliari, é outro exemplo de oração parcialmente preservada ainda da época dos etruscos, na Idade do Bronze, e depois adotada pelos romanos no início da sua história, quando os sacerdotes, devotos da deusa Dia, ofereciam sacrifícios para garantir a fertilidade dos campos arados. No latim arcaico, quando a língua, na sua forma escrita, ainda estava nascendo, é de difícil tradução. Algumas passagens ainda são obscuras, mas é possível ler o seguinte: ajudai-nos, lares, não deixei a praga ou a ruína atacar o povo. Fica inteiramente satisfeito, feroz Marte. Salta a soleira, bate o chão, ó bravo. Nesta outra imagem, vemos o rei Davi, o escolhido por Deus para governar Israel, em posição de súplica, com a sua harpa, elevando sua oração ao Deus Jeová. Diversos salmos da Bíblia, cerca de 73, são atribuídos a esse rei guerreiro e poeta. Um salmo de Davi, que continua sendo repetido pelos fiéis até hoje, diz assim: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. As palavras oração e súplica, em quase todas as línguas antigas, significam a mesma coisa e são sempre representadas por uma pessoa na posição ajoelhada, com as mãos levantadas. A postura ajoelhada e as mãos juntas, como vemos hoje, principalmente entre os católicos, foi adotada no início da Alta Idade Média, período que vai do século V até o século X. Sempre que você estiver nessa posição, lembre-se de que é um gesto de homenagem do feudalismo. No caso dos homens, com a cabeça descoberta, e as mulheres com véus, sempre, para obedecer o que escreveu São Paulo nas suas epístolas aos Coríntios. Para o velho apóstolo,
a cabeça descoberta das mulheres, os cachos dos cabelos do lado de fora, tudo isso provocava a distração dos homens, que deviam se concentrar na oração. Nesse ponto aqui eu volto ao início do episódio, aquela história da mulher que rezava e roubou a imagem do menino Jesus dos braços de Nossa Senhora. É que na sua origem, o catolicismo ele emergiu dos escombros, das cinzas do grandioso Império Romano que dominou a Europa por 1000 anos ou um pouco mais. Não era uma vida fácil naquele tempo. O mundo estava de cabeça para baixo, fome, pestes, a iminência de um juízo final, o fim dos tempos. Tudo isso levava a uma religião de terror. Não é à toa que chamam a Idade Média da Era das Trevas. E num mundo pavoroso como aquele, não havia, claro, lugar para a ternura de uma mulher, ainda que fosse a mãe de Deus. O medo do pecado estava associado à figura feminina. Os monges fugiam das mulheres. São Paulo escreveu que elas eram obrigadas a manter distância nos momentos de oração. E para piorar, havia ainda aquela história de bruxaria, a maior das hipocrisias alimentada por uma religião de terror. Mas o povo simples pensava diferente. O povo buscava em suas orações perdão pelos seus pecados a Maria. O povo temia, evitava uma comunicação com Jesus diretamente. Mas com sua mãe não. Se pedisse a ela iria interceder junto ao filho. Surgia aí a figura da advogada dos pobres. A mais bela flor da Idade Média, a mais amada das mulheres, para substituir a figura severa do Deus punitivo que jogava seus filhos no fogo do inferno. Como pode um simples pecador se dirigir a um juiz tão implacável, tão terrível e distante? De repente o céu foi inundado de orações a Maria, a tal ponto que, diz uma lenda, Jesus apareceu a um suplicante dizendo: minha mãe agradece por suas preces, mas não esqueça de saudar também a mim. Um Jesus enciumado, como também sentiam ciúmes as donzelas que viam seus pretendentes, antes de ir para as batalhas, depositar suas armas aos pés da Virgem e lhe oferecer a vitória, surgindo daí uma fé galante, o cavalheirismo, e elevando a situação da mulher numa época tão violenta. Foi no século XII que começou a tomar forma a doce e suave Ave Maria, um dos textos que integram as mais belas poesias da humanidade, extraída diretamente do Evangelho segundo Lucas, quando conta a visitação a Isabel, prima da Virgem Maria. No ano de 431, o arcebispo de Alexandria, Cirilo, diante dos protestos de uma parte da igreja que via nesse apego do povo à Virgem Maria um retorno às deusas pagãs como Ártemis ou Diana, o arcebispo não hesitou em proclamar Maria Mãe de Deus. Anos depois, a igreja estabeleceu a festa da Assunção da Virgem ao céu a cada dia 13 de agosto. Nesta data, os pagãos da antiguidade celebravam as festas de Ísis e Ártemis. Maria, com todo o seu esplendor, tornou-se uma nova religião dentro do catolicismo. E talvez o catolicismo tenha sobrevivido graças a Maria. A Ave Maria, o culto a Maria, acabou introduzindo um costume originalmente oriental dos países árabes, do uso do rosário, à sombra dos mosteiros e conventos, aproximadamente ali pelos anos 800. Rosário significa literalmente coroa de rosas. É que cada vez que se reza uma Ave Maria, é entregue uma rosa a Nossa Senhora. E ao se rezar o rosário completo, lhe é entregue uma coroa de rosas. As rosas são as rainhas das flores.
O rosário conta com 20 dezenas, ou seja, 200 ave-marias, uma quantidade de Pai Nossos, glórias ao Pai e também o credo. Já o terço, também muito popular aqui no Brasil, tem exatamente 50 ave-marias, ou seja, 5 dezenas. Quando se reza um rosário inteiro, está se rezando 4 terços. E tem os mistérios, que são evocados a cada coroa, que é uma espécie de intervalo a cada dezena. São os mistérios gozosos, os luminosos, os mistérios dolorosos e os gloriosos. Muitas histórias são contadas a respeito do rosário. Algumas fantasiosas, outras inspiradoras, que seguem o caminho de uma fé que resiste ao tempo. Conta-se que em 1214, São Domingos, um dos maiores propagadores do rosário, depois de jejuar por 3 dias, entrou quase em estado de coma. E aí Nossa Senhora lhe apareceu dizendo: querido Domingos, você sabe que a arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? São Domingos respondeu: vós sabeis bem melhor do que eu, pois depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. Aí Nossa Senhora lhe disse: quero que saibas que a principal peça tem sido o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Sendo assim, eu quero que alcances estas almas endurecidas e as conquistes para Deus com a oração do meu saltério. Mas nada na cristandade se compara à oração do Senhor, o Pai Nosso, ou Padre Nosso, cujas 2 versões no Novo Testamento aparecem nos evangelhos de Mateus e de Lucas. O próprio Cristo ensinou a rezar, abrindo uma linha direta com Deus, mas que tem conotações bem mais profundas para o cristianismo. Os cristãos primitivos que ainda iam à sinagoga, bem como os cristãos primitivos não judeus, precisavam de uma forma, de um rito, para elevar seu pensamento ao Criador. O Pai Nosso passou a diferenciar o povo novo do povo velho. Para a Igreja Católica, é a oração da Igreja por excelência. Para as igrejas protestantes, um modelo de oração, sim, mas não uma reza. Nela, o próprio Cristo apresentaria um número enigmático de 7 súplicas, após clamar pelo Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome, é a primeira petição. Reconhece e proclama a santidade e presta glória a Deus. A segunda petição, venha a nós o vosso reino, corresponde ao anúncio primordial da Boa Nova, um período no qual Deus vai reger a história dos homens. Na terceira, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus concebe o céu como o reino de Deus totalmente realizado. Portanto, a terra deve converter-se em imagem do céu. A quarta petição é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, deve-se pedir a Deus nada mais do que o sustento indispensável à vida material. Na quinta petição diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. É bom lembrar que na antiguidade, dívida era algo que levava à perda da liberdade. Mas Jesus procura relacionar as nossas obrigações perante Deus com as nossas obrigações perante os nossos irmãos. A sexta petição é: e não vos submetas à tentação. Um pedido a Deus para evitar situações como o próprio Jesus passou no deserto. E por fim, a sétima petição: mas livrai-nos do mal. O mal, nesse caso, não personificado, todo o mal, mas em outras traduções, o mal personificado, o maligno, o diabo. Estou deixando de fora a história de outras orações que contêm não apenas o espírito de uma época de muita religiosidade,
mas que se comunicam com todos nós de uma forma ou de outra. O credo, por exemplo, a oração de São Francisco de Assis, também um santo e poeta, um hippie da Idade Média que transgrediu todas as regras para formar uma regra própria, os franciscanos. Hoje, à luz da ciência, psicólogos, psicanalistas, neurologistas, médicos, todos discutem os efeitos da oração nas pessoas. E praticamente, preste atenção, todos os estudos feitos até hoje sugerem que a oração ajuda sim a reduzir o estresse físico, contribui para recuperar a moral, a fortalecer a vontade de viver e combate a ansiedade. Mal não faz, tenha ou não origem divina. Enquanto eu escrevi esse episódio, é que fui me dando conta da importância das orações em nossas vidas. Algumas eu havia esquecido e confesso que eu me alegrei em ler velhas ladainhas que estavam dormindo na minha memória. Independentemente da fé, como eu alertei antes, foi longa a caminhada do homem até construir uma religião. E foi a religião o fator decisivo para civilizar o homem nessa grande aventura, cujo desfecho a gente nem tem ideia de como vai ser. Será que o ChatGPT é capaz de compor uma oração? É um teste a se fazer. E considerando que cada oração é uma súplica, é uma comunicação direta com Deus, seja qual for, fica a pergunta: a qual Criador o ChatGPT vai dirigir a sua prece? Sua opinião é muito importante. Dê um like dizendo que gostou do programa e se inscreva em nosso canal.